nós já estamos comentando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje comentaremos o capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. É um capítulo que é um dos... Ele não é pequeno em extensão, mas ele tem uma profundidade teológica interessante, porém ele tem uma brevidade um pouco maior no seu comentário. Porém, né, mesmo que ele seja rápido, possivelmente talvez nós podemos nos alongar em alguns pontos que são muito interessantes. Mas eu te convido, assista esse vídeo até o final. Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o conteúdo que aqui dentro há e existe vai transformar e abençoar a sua vida. E como eu sei que ele vai abençoar e transformar a sua vida, eu te convido, faça com que essa bênção haja uma extensão dela para todos os que convivem com você, todos os que fazem parte da sua comunidade, do seu grupo religioso e tudo mais. Permita que essa mensagem chegue a mais pessoas, ok? Então vamos lá. Nós vamos comentar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, como eu já falei, e é um capítulo assim super interessante porque ele apresenta um ato prático da vida religiosa e da vida cristã, tá? Vamos lá. Primeira coisa, esse texto ele é um texto que ele é muito falado dentro das igrejas, né? Que eu acho muito interessante isso. Eu, desde pequeno, ouvi bastante esse texto dentro das comunidades que eu fiz parte, né? Porém, muitas das vezes as pessoas não entendem muito bem a lógica dos milagres que acontecem dentro da Bíblia. E esse texto ele vem e nos apresenta claramente isso. Existe uma lógica em relação a esses milagres e tudo mais, e a gente tem que ter uma consciência muito clara em relação a isso, tá? Primeira coisa, milagre não é feito por milagre. Milagre não é feito para espetáculo. Nós estamos acostumados com um espetáculo religioso, né? Nós estamos acostumados com pessoas levantando, com um monte de doenças sendo curadas e tudo mais. Isso aí é legal, é interessante, mas o milagre não tem esse objetivo, tá? O milagre ele tem um objetivo concreto na sua profundidade, na busca de levar a mensagem do Cristo e da real mensagem do Cristo, tá bom? Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar, mas entenda, Jesus Cristo não quer te fazer feliz, simplesmente momentaneamente. Ele quer que a sua felicidade seja eterna, tá? E ele vai fazer com que tudo que seja necessário para que você encontre uma felicidade eterna, tá? Ele vai fazer dentro da sua vida, independente do que for necessário fazer. Mesmo que haja um pouco de dores, Deus vai usar dessas dores para construir uma felicidade eterna. Abrindo parênteses aqui, é como se a gente fosse num hospital, né? E aí a gente tivesse que receber remédios, injeção, que tivesse que ter uma faca cortando o nosso corpo. Isso momentaneamente seria de muitas dores, mas futuramente traz uma felicidade por um longo tempo, né? Faz com que a nossa vida tenha um longo tempo. E a mensagem do Cristo é que a gente tenha uma felicidade eterna e uma vida eterna. Mas vamos lá, tá? No capítulo 3 nós encontramos Pedro e João, tá? Pedro e João realizando o milagre de um paralítico. Então o paralítico estava parado durante muito tempo na porta do templo, tá? E esse sujeito ele era coxo, tá bom? Então ele estava parado ali na porta do templo. A porta do templo chamava Formosa e Pedro e João estavam subindo na hora 9, tá? Então era possivelmente mais ou menos 3 horas da tarde. Então Pedro e João estão saindo, estão subindo para o templo, e eles passam pela porta chamada Formosa, tá? E eles passam pela porta chamada Formosa e encontram um paralítico, um sujeito coxo, que não conseguia andar. E aí esse sujeito pede para ele dinheiro, tá? E aí Pedro e João não dá o dinheiro e realiza o milagre em nome do Cristo. Quando a gente olha para esse texto, que é o que a gente sempre vê dentro das nossas comunidades, a gente acha que a coisa mais importante é o milagre, né? Que a coisa mais importante é o ato que está sendo feito. Porém, esse texto está aqui não simplesmente por causa do milagre, mas por causa da mensagem que está por trás desse milagre,
que está por baixo dessa mensagem. Existe uma mensagem muito concreta aqui dentro que é necessário que a gente entenda, tá? E você entendendo isso, leva essa mensagem para a sua comunidade. Permita que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua forma de ver o Evangelho e a mensagem do Cristo. Olha só, primeira coisa, né? O sujeito, ele era coxo. Bom, ele era coxo. Esse sujeito não era nem para estar ali. Tá? Então o sujeito coxo não era para estar ali, porque todo sujeito que era deficiente não podia estar nesse espaço sagrado que era o espaço do templo. Então o sujeito que tinha algum defeito físico tinha que estar fora do acampamento. Ele não poderia estar no meio das outras pessoas, tá bom? E isso segundo a lei mosaica, tá bom? Mas esse sujeito foi estar ali na porta do templo pedindo moedas, tá? Não só ele, acredito que muita gente estava ali naquele meio pedindo moedas. Tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente olha para um sujeito coxo, ele não conseguia caminhar, né? Ele não consegue caminhar, ele não consegue andar, tá? E aí são elementos que começam a apontar para a nossa fé. Primeira coisa, quando a gente olha para esse texto, ele fala que esse paralítico, esse coxo, estava perto de uma porta, tá? E uma porta chamada Formosa. Olha só, se eu sou coxo, qual é a utilidade de uma porta na minha vida? Né? Sendo que eu não consigo andar, sendo que eu não consigo passar por ela. Tá? E aí quando Jesus Cristo, a gente vê Jesus Cristo ele é a porta e ele é o caminho. Qual é a utilidade para eu, sendo coxo, estar num caminho? Eu não tenho, não há utilidade nenhuma para um coxo estar na porta e utilidade nenhuma para esse coxo estar no caminho. Por quê? Porque esse sujeito não consegue andar. E aí quando a gente olha para Pedro e João, que eles receberam a mensagem do Cristo, vem e olha esse sujeito que não conseguia andar, que não conseguia ter uma parceria, que não conseguia ter uma vida religiosa com o povo de Israel, que não conseguia ter uma vida em totalidade, uma vida plena. Ele vê esse sujeito e permite que esse sujeito alcance o milagre, que esse sujeito consiga caminhar, que esse sujeito consiga andar. E aí a gente começa a entender qual é a ideia desse milagre. Primeiro, Jesus Cristo é a porta e o caminho. Um sujeito que não consegue andar, ele não vai conseguir caminhar dentro do caminho que é Cristo, dentro da mensagem do Evangelho. Então todos nós, existia um momento na nossa vida que nós estivemos sem a possibilidade de andar, que nós tentávamos o tempo todo encontrar sentido para a nossa vida e nós não encontramos. Mas chegou um momento, da mesma forma que Pedro e João encontraram o paralítico na porta, nós fomos encontrados por alguém que trazia o Cristo para a nossa vida e nós fomos encontrados por Cristo e pelo Espírito Santo. E quando tivemos um encontro com Cristo, nós conseguimos passar pela porta e conseguimos iniciar um caminho rumo o reino de Deus, rumo à salvação da nossa vida e na busca de salvação da humanidade. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a única mensagem que está sendo entregue aqui é simplesmente a possibilidade de alguém conseguir caminhar e conseguir ter um relacionamento em comunidade. Olha um outro ponto que é muito interessante. Esse sujeito encontra Pedro e João às 3 horas da tarde. E quando a gente olha para a paixão do Cristo, para o momento da morte de Cristo, Jesus Cristo morre às 3 horas da tarde. E sabemos que Jesus Cristo morreu para a salvação da minha e da sua vida. Então, se Jesus Cristo morreu para a salvação da nossa vida, essa salvação da nossa vida permitiu que nós conseguíssemos caminhar. Rumo ao reino de Deus e caminhar segundo a vontade de Deus, tá bom? Então, a morte do Cristo às 9 horas permitiu que esse sujeito fosse encontrado por Pedro e João e ele alcançasse o seu milagre na possibilidade de passar pela porta e caminhar, tá? Também às 3 horas da tarde. Então a gente vê que existe um sentido e um significado muito mais amplo nessa mensagem. Um outro ponto que é super interessante a gente olhar para esse texto é o que? Esse sujeito, Jesus Cristo, morre às 3 horas da tarde, tá? O paralítico recebe a cura na possibilidade de caminhar, passar pela porta e caminhar, né? Às 3 horas da tarde. E quando a gente vai para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a gente vê o centurião Cornélio também sendo encontrado às 3 horas da tarde. E ele também encontra,
né, com Cristo às 3 horas da tarde, e ele também consegue ser iniciado a caminhada cristã, a caminhada de Cristo, a caminhada dentro da vontade de Cristo também às 3 horas da tarde. Então existe um significado muito importante dentro desse texto. E mais, o nome da porta era Formosa. Tá? O nome da porta era Formosa. Então uma pessoa só consegue ter uma vida formosa, passar pela porta que leve a uma vida de formosura quando entra em contato com Cristo e consegue caminhar segundo a vontade do Cristo. Tá bom? Existe um outro ponto muito interessante dentro desse texto aqui, que é o quê? Qual é o ponto interessante? A arquitetura do templo. Né? Então a porta Formosa possivelmente era a porta de Nicanor, que era uma porta onde dividia os prosélitos. Tá? Quem eram os prosélitos? Aqueles que não eram de sangue judaico, de sangue judeu, tá? E tinham aceitado a fé judaica, tá? A fé mosaica. Então eles ficavam lá atrás. Essa porta chamava Formosa e ficava aberta para esses prosélitos, para esses gentios que tinham encontrado a fé. Depois tinha a porta das mulheres, tá? E depois tinha a porta dos homens. Então, os homens, as mulheres e os prosélitos. Esse paralítico estava ali, tá? Nessa porta chamada Formosa, ou a porta de Nicanor, que era a porta dos gentios, para a repartição onde ficavam as mulheres e crianças. O que a gente entende por isso? Tá bom? Então, os gentios eles tinham dificuldade de caminhar até a lei mosaica por causa dessa incapacidade, né, que a lei mosaica impedia deles crescer cada vez mais. A morte do Cristo faz o véu do templo, né? O véu do templo rasgar, e quando o véu do templo rasga, nós, gentios, temos a possibilidade de caminhar rumo, né, à presença de Deus e junto a esse espaço da presença de Deus. E quando a gente fala de presença de Deus, no capítulo 2, que já comentamos, também trata sobre a presença de Deus descendo e tomando todo lugar. Ok? Quando a gente vai caminhando, a gente encontra um outro ponto, tá bom? Tá? Um outro ponto, no versículo 7. Quando a gente chega no versículo 7, a gente encontra o quê? Pedro e João estendendo a mão para esse sujeito, tá? E levantando o sujeito. Tá? Quando a gente percebe isso, o que acontece? O milagre de Cristo faz com que o sujeito ele consiga entrar em comunidade. Tá? Esse ato de dar a mão para esse sujeito e permitir que ele levantasse, que ele caminhasse, ele é um símbolo dessa união, dessa comunidade. Se eu vejo um sujeito sujo no meio da rua, eu vou ter dificuldade para poder dar a mão para ele. Se eu vejo um doente e tudo mais, eu também vou ter dificuldade para dar a mão para ele. Mas quando a gente vê um sujeito que alcançou, né, a sua salvação, a sua pureza, a sua possibilidade de se relacionar, ele vem e consegue ter uma mão ajudando ele a caminhar. Então esse texto ele vem e nos apresenta essa questão e é essa a beleza desse texto. Então do versículo 1 até o versículo 10, ela é apresentada essa questão. Quando a gente chega no versículo 11, do versículo 12 até o versículo 26, ele vai apresentar a mensagem de Pedro. Tá? A primeira coisa, já rapidinho, né, esse texto ele é bem rápido, como eu já falei. Então, no versículo 12, Pedro ele vai começar todo um diálogo, apresentando o quê? Até do versículo 11, 12, até o versículo 21, ele vai apresentar que não foi ele que realizou o milagre, mas foi Cristo que realizou o milagre. Tá bom? Então todo o discurso dele é legitimando o ato realizado em função do sacrifício do Cristo, por causa do sacrifício do Cristo, e que o milagre era para poder levar cada vez mais a mensagem do Cristo. Muitas vezes nas nossas igrejas a gente percebe que tem pessoas fazendo vários milagres, mas o mais importante na vida deles é ficar se auto-intitulando como grandes fazedores dos milagres e tudo mais. Porém, quando a gente vê os apóstolos, eles não se auto-afirmavam com os milagres que através da vida deles faziam, mas eles o tempo todo buscavam levar a mensagem do sacrifício, do nascimento e da morte do Cristo, né, para a salvação dessa humanidade e das pessoas que o circundavam, tá bom? Quando a gente chega no versículo 22, a gente chega num outro ponto aqui que também é muito interessante.
No versículo 22, ele começa a discorrer sobre Jesus Cristo como o enviado de Deus, tá? E ele legitima esse ponto com o capítulo 18, se eu não estou enganado, de Deuteronômio. Tá? Se eu estiver enganado, você vai encontrar, né? Se eu não estiver também, você vai encontrar na descrição desse vídeo, você vai encontrar o versículo que aponta para esse texto aqui, tá bom? No Deuteronômio. Se eu não estou enganado, é o capítulo 18 de Deuteronômio. Que apresenta o quê? Moisés sendo o profeta, sendo apresentado por Moisés naquele momento, o que lá na frente viria um profeta, tá? Enviado por Deus, e que esse profeta era aquele que nós deveríamos ouvir a mensagem dele e seguir tudo que ele nos ensinasse. Então, quando Pedro traz esse texto, ele vem e legitima Jesus Cristo como esse profeta enviado por Deus, não como os outros profetas, mas aquele profeta que foi enviado por Deus para que nós pudéssemos seguir. Tá bom? Então, basicamente é isso que apresenta o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E o que é que a gente entende com esse texto? Primeira coisa, permita que através da sua vida, Deus seja milagre, para que outras pessoas consigam andar. Existem tanta gente que está parado na porta, que está um passo já de entrar e iniciar o caminho de salvação, o caminho do Cristo, mas precisa de mim. Precisa de eu, de você, fazer com que as nossas mãos possam levar essas pessoas a iniciar o caminho de salvação, o caminho junto ao reino de Deus. Então nós precisamos nos envolver com essas pessoas, trazer essas pessoas para a comunidade e poder instruí-las a caminhar. Bom, uma outra coisa que a gente aprende aqui com esse texto é o que? Todos os milagres e até o milagre realizado na nossa vida é para que nós sejamos testemunhas do Cristo e que a nossa vida possa testemunhar cada vez mais a mensagem do Cristo. Não é para que nós sejamos tidos como pessoas boas, legais, master blaster, religiosas, não. Na verdade, os milagres que acontecem através e na nossa vida é para que a mensagem do Cristo chegue cada vez mais longe para todas as pessoas, tá bom? E uma outra coisa, né? O profeta Jesus Cristo, o profeta de Deus, trouxe uma mensagem para nos ensinar. E nós devemos seguir a mensagem dele. E uma das mensagens que ele passou é levar o evangelho a toda criatura. E aí eu te convido, permita que essa mensagem chegue a toda criatura. Permita que essa mensagem chegue a mais pessoas. Entregue essa mensagem, convide, encaminhe o link desse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, curta, comente, permita que essa obra cresça cada vez mais. Porque crescendo essa obra, com certeza você vai receber o galardão de Deus por fazer a obra dele chegar cada vez mais e a cada vez mais pessoas.